Pronto. Boa noite, meus amigos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais nesta terça-feira para vir compartilhar com vocês alguma coisa do que temos aprendido com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Agradecemos o convite feito pela Sandra, a recepção de todos vocês, desejando que estejam bem, que estejam em paz. Vamos pedir ao Mestre Jesus que possa abençoar os nossos corações nessa noite, que tenhamos a condição de captar o seu pensamento de amor, que responde às nossas próprias súplicas no ponto da jornada em que nos encontramos na encarnação, que possamos sentir esse amparo dele e dos benfeitores espirituais que o representam junto de nós, pois é assim que lembramos no coração da nossa origem divina, fortalecendo a nossa própria vontade para seguirmos adiante. Então, que todos sejam abençoados nesta noite e que Jesus nos ajude com a reflexão do tema que nos propomos. Esse tema, ele vem de uma reflexão que temos feito sobre as grandes questões que envolvem a jornada do espírito imortal. A doutrina espírita, segundo me parece, ela tomará ainda de nós séculos para ser integralmente compreendida na sua profundidade, naquilo que ela trouxe a esta humanidade terrestre. Não sem razão, os espíritos falavam a Kardec que a doutrina ela viria antecipar uma faixa de experiências que é do mundo regenerado, mas que seria antecipada para nos ajudar a chegar lá, não é? Para uma certa parcela da humanidade que iria recebê-la, não por enquanto a parcela total. Mais adiante, esses valores, essas ideias vão ter uma abertura maior para alcançar mais corações. Tudo que nós vamos falar aqui parte do que os Espíritos nos orientaram. E para aqueles que já refletem e estudam e escutam muito sobre a doutrina espírita, tudo vai parecer óbvio, não é? Pois é o ensino dos Espíritos. Só que pensando assim, de minha própria parte, se eu visse o que eu vou falar hoje, há 10 anos atrás, 20, acreditem, eu tenho idade para falar, não é? 20 anos atrás, não entenderia talvez nada, não me ressoaria no coração os ensinos, não captaria a profundidade do que é dito, porque o Espírito desperta gradualmente para aquilo que ele é e para aquilo que ele será. Esse ensino dos Espíritos, quando compreendido, me parece ser possível concluirmos que, se é possível assim dizer, a nossa evolução, que sabemos ser infinita, pois Deus é infinito, não é? Então estamos sempre em jornada, mas se pudermos dividi-la, pelo menos a faixa que alcança até a evolução do Espírito puro, em duas etapas, nós iríamos encontrar um momento de infância espiritual, que não é um momento em que você encontra espíritos primitivos, é um momento em que você encontra espíritos que ainda não descobriram que são espíritos, que ainda não captaram profundamente a sua origem divina e que vivem as encarnações, já somadas várias encarnações, como grandes passeios que ele faz e depois refaz. São as crianças espirituais, todos nós que ainda estamos despertando. E nessa faixa de experiência, nós naturalmente vamos ficar vinculados a mundos de provas e expiações,
Pois para alcançarmos um mundo em regeneração, é necessário você ter despertado para o Espírito que é você e para aquilo que ele irá se tornar. Até que isso aconteça, não é possível entender um mundo de regeneração. Então nós vamos viver em mundos de provas e expiações, em que cada encarnação nova parece de fato um novo passeio, uma nova experiência, uma nova vida, tanto que é ainda comum na Terra encontrarmos pessoas que com muita fé justificam as crenças de que a vida na encarnação é uma só. Porque você não consegue entender como pode ter sido outra pessoa e nem como será outra daqui a algum tempo. Esse ensino, para entendermos então qual que é essa diferença, se é que podemos dizer, de faixa etária evolutiva, entre a infância espiritual e um momento de amadurecimento espiritual, maturidade. Nós precisamos nos lembrar de que a doutrina espírita, diferente de algumas doutrinas religiosas que existem na Terra, ela colocou a criatura no caminho do Criador. Não abaixo dele, não fora dele, não separado dele, mas no caminho do Criador. É como se estivéssemos percorrendo uma jornada e você está no caminho, e se você conseguir ir até o final daquele caminho, você encontrará Deus. A doutrina espírita nos apresenta a vida do espírito imortal dessa forma. Então nós não estamos apartados de Deus. Não há força, nem a da imperfeição, capaz de nos apartar de Deus. Pois há doutrinas na Terra que vão dizer sim, que nós estamos separados de Deus por determinados erros cometidos, que é muito difícil recompor. Não é? A doutrina espírita não disse isso. Ela disse que estamos a caminho do Criador e que tivemos já a origem nele. O que pulsa em nós hoje é reflexo do que nele ainda pulsa hoje, pois ele é eterno. Nós não, mas vivemos para a eternidade. Então, em algum momento fomos criados, as forças que em nós evoluíram são as do próprio Criador, em semente, e as experiências da vida vão desabrochando tudo isso que está em nós. E a doutrina vai dizer assim, que todos, sem exceção, alcançarão a comunhão com Deus, pois cada espírito, cada mônada, cada partícula individualizada que nós somos de Deus, um dia vai se recompor, se reunir com a fonte criadora. Tome o tempo que for necessário, as experiências que forem necessárias para acontecer. E aí então mostrou a doutrina que o espírito ele caminha passo a passo em direção a esse destino. Cada experiência é útil que ensina alguma coisa. Até as experiências que algumas religiões vão dizer como de pecado mortal ou de queda moral muito grande. Até essas ensinam valiosas lições para o espírito que evolui. É apenas mais uma experiência de outras tantas que virão. E nessa jornada, há duas forças que nós desenvolvemos, vão dizer os espíritos. A força da inteligência, que é o progresso do intelecto, que é a expressão do Criador, porque Deus foi definido pelos espíritos como inteligência suprema, a que está além de tudo, está acima de tudo. Nós também somos inteligências em desenvolvimento. A nossa inteligência desenvolve-se e o progresso da inteligência chama-se progresso intelectual. E ele está avançando sempre, esse nunca para. Mas há também outro elemento do desenvolvimento do espírito em sua jornada, que os espíritos nos ensinaram na doutrina, que não é propriamente desenvolver a inteligência, que é a capacidade cognitiva de entender, de responder, de raciocinar, de decidir, de pensar. Há uma outra questão que se desenvolve também, que é a nossa capacidade de amar, refletir o amor que está na fonte criadora.
pois Deus também foi dito pelos Espíritos que é o amor infinito do universo. Então ele é a inteligência suprema, mas essa inteligência vibra numa única direção, que é a direção do amor incondicional, do amor sem limites, dessa que é a própria força viva da criação. Desenvolver estas duas forças fazem a nossa evolução espiritual, né? E a força do amor desenvolve-se pelo que os Espíritos chamaram de progresso moral, que é a questão que vai distinguir um espírito que está em infância espiritual daquele que alcançou a maturidade espiritual. O progresso moral, meus amigos, ele é bem diferente do intelectual, pois ele não é alguma coisa que você vai somando uma depois da outra, como se fosse um acúmulo. O progresso moral, ele se dá por meio, como que saltos, o plano que você está e o próximo. E quando você está no próximo, não tem mais nada do que estava no anterior. É tudo diferente. É como se você estivesse usando um óculos com determinada capacidade de ver. E quando você avança, você ganha outro, com outra capacidade de ver. E o que você vê já é tudo diferente do que você via antes. Não sei se consegue entender esse exemplo. Não é propriamente somar experiências. É mergulhar em uma única experiência, que talvez venha na sequência de uma soma delas, mas que uma única que você consegue fazer aquilo que o progresso moral nos chama, que é agir no bem. Os Espíritos responderam assim a Kardec, quando ele perguntou o que era moral, não é? Sem complicar com as filosofias da Terra, os Espíritos foram muito claros. Eles disseram assim: a moral é a regra de bem proceder. Quando você age bem, você está acertando moralmente, está se aproximando de Deus, das leis divinas. Quando você age mal, você está se afastando de Deus. Isso é um erro moral. Então é basicamente você saber como agir. Não é saber como fazer uma conta matemática. É saber como usar essa conta matemática quando envolve outras pessoas, quando envolve outros seres vivos. Entendem a diferença? Então eu tenho talvez esse equipamento aqui na minha mão que foi desenvolvido por uma inteligência humana. Eu posso usá-lo, como eu estou tentando aqui, com um resumo para tentar falar para vocês alguma coisa. Mas eu posso estar usando ele aqui nesse momento para tentar acessar e-mails e contas de outras pessoas para roubar dados. A mesma estrutura tecnológica que me permite fazer uma coisa, me permite fazer outra. E o que vai distinguir uma coisa da outra? Quem usa o instrumento. E o que distingue o usuário é a sua capacidade moral de entender a dimensão do que ele faz, como aquilo afeta os outros. Entendem? É por isso que Allan Kardec vai dizer assim, isso está no capítulo Sede Perfeitos, no item Bons Espíritas. Ele diz assim, do Evangelho: a parte essencial da doutrina espírita exige um certo grau de sensibilidade, o que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. A essência da doutrina espírita não é entender fenômenos da mediunidade, não é falar sobre materializações, não é explicar como que um espírito se comunica pelo outro, não é falar da vida em outros mundos, das leis que regem a encarnação, não é isso. A essência da doutrina espírita é a vivência do Evangelho numa dimensão mais ampla. Vocês já devem ter percebido isso também. É por isso que no centro de O Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec fez de propósito, porque ele já sabia a resposta. Quando ele perguntou aos imortais qual era o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para nos servir de guia e modelo. E ele respondeu: Jesus. Ele não, os Espíritos não. Como dizendo assim: olha, é Jesus.
O que nós estamos dando aqui a vocês são ensinos que estendem o Evangelho, mas no centro vai continuar estando o Evangelho. Porque o Evangelho é a mais profunda proposta de redenção da criatura, porque ela toca no cerne da vida dela, que é o progresso moral. O Evangelho faz alguém sair dos erros do egoísmo, do orgulho e da vaidade e encontrar nele mesmo as forças da piedade, da misericórdia, do bem, da bondade, do amor incondicional. Não está fora, está dentro. Jesus só encontra, ajuda a encontrar. Só que para entender essa essência da doutrina, precisa de vai dizer Allan Kardec, né? A maturação do senso moral. Porque o senso moral que está em nossa consciência, ele não funciona segundo determinadas noções que a gente tem na Terra. Quando eu, por exemplo, vou escolher algo para me fazer no dia, vamos dizer que ninguém está me cobrando nada, eu vou escolher. E aí você vai escolher assistir uma série do Netflix, por exemplo, comer uma pipoca, né? E ficar ali. E aquelas séries, elas terminam e começa a próxima, né? Que é uma coisa trevosa, é para você ficar ali. Então ela vai, né? E aí a gente fica, quando tem tempo a gente vai ficar. Até deram um nome, um verbo, né? Maratonar, não é correr. Eu ficar ali esperando ele passar para o próximo. E aí você vai para o próximo, e você fica naquela atividade. E aquela atividade é agradável, porque você não precisa ficar raciocinando muito, assim, tomando muitas decisões, envolve outras pessoas, você está talvez num momento do seu lazer, não é? Recolhimento. Então você escolheu fazer aquilo sem nenhum julgamento moral, mas porque é agradável. Você tinha aquele tempo, era o seu dia, tudo bem, não tem problema. Agora, vamos supor que alguém te manda mensagem de manhã e fala assim: olha, um trabalhador da sopa no centro faltou. Sem ele nós não vamos conseguir atender a questão da sopa. E aí, estou te convidando, porque eu sei que você já ajudou um tempo atrás, não está ajudando mais, mas já ajudou, você sabe como fazer. Você poderia vir nos ajudar? Sábado de manhã, ele iria assistir aos 10 episódios, né, da série que lançou. E aí ele tem que tomar uma decisão. Porque ele já havia resolvido usar o tempo dele para algo que é agradável. Só que ele é chamado a fazer algo que às vezes não é agradável, que não é prazeroso, que não atende às sensações, mas que é o certo a fazer, pois nos tira da esfera do egoísmo, entendem? E aí ele precisa tomar uma decisão. Fala assim: não, mas hoje eu estou meio gripado, né? Eu não consigo ir. Chama o fulano. Às vezes é um dia frio, não é? Chuvoso. Tem que sair para entregar sopas, pisar em água, sair de carro com guarda-chuvas. Gripei antes, né? Ou você pode pensar assim: realmente, tem a série, mas eu posso assistir depois. Porque antes do meu lazer, tem pessoas que talvez precisem daquele alimento naquele dia. Aí ele fala: não, então eu vou, eu estou indo, já estou. A decisão aqui é diferente. Porque uma vem de uma compreensão moral, a outra vem de uma compreensão que é ainda da infância espiritual, que é do que é agradável, que é bom. Igual criança, depois que ela descobre que existe refrigerante, ela não toma mais suco de coco com limão, sem açúcar, não é? Só depois que o médico, quando ela é já adulta, né, ele dá uma freada nela falando: olha, você está com uns problemas aqui no seu exame. Aí ela esquece o refrigerante para não morrer rápido. Aí ela volta a tomar o suco de coco com limão sem açúcar, não é? Mas até que a criança descubra, ela toma. Dá aquelas coisas horrorosas para a criança e ela come assim como se fosse, sem sal, sem nada. Uma delícia. Mas a partir do momento que aquele corpo que tem espírito o conduzindo, ele passa a ter sensações que ativam determinados elementos do cérebro de recompensa, aí ele naturalmente vai buscar aquilo que é agradável. É muito mais agradável tomar um copo de refrigerante, daquele calor, do que enfrentar um copo de suco de couve, sem coalho. Não é? É. Mas você pensa assim: mas
qual será o efeito de uma coisa e de outra. Entende? A compreensão do que é agradável, do que é bom para as sensações, não é compreensão moral. Ela está a meio caminho, porque ela atende a um prazer imediato da criatura. Entende isso? É absolutamente natural. Todos nós estamos inseridos nisso, faz parte do esquema da evolução. Só que, para você avançar em planos superiores, porque qual que é o problema da sensação? Ela é do corpo físico. Ela atende a algo que o corpo produz. E ela é transitória. Depois que termina o copo de refrigerante, passa um tempo, você sente sede de novo, você vai precisar tomar outro para ter a mesma sensação, entende? Só que depois que você volta para casa, tendo entregue a sopa, ajudado aquelas pessoas, cansou, você toma um banho, se recupera, a memória daquela experiência, ela vai reverberar na sua vida permanentemente, vibrando positivamente, porque ali você produziu luz ao sair da sua esfera de egoísmo. Então é como se você estivesse tomando vários copos de refrigerante, porque produz a mesma sensação, em direção à eternidade. O prazer não, é só na hora em que ele está estimulando. É como se fosse um movimento inicial da criatura para tirar ela do lugar, mas depois dele tem que vir outra coisa diferente. Essa que é a questão. E aí, essa pessoa que talvez no primeiro exemplo tenha dito, não, eu gripei, não posso ir. Aí ela fica, passou o dia ótimo, esqueceu desse negócio de sopa, alguém que resolveu entregar essa sopa, e ele assistiu, comeu aquelas pipocas e tal. O dia foi muito bom. Só que aí no dia seguinte, pode ser que venha uma memóriazinha nele e fale, nossa, mas será que conseguiram entregar aquela sopa? Não é? Será que não faltou entregar em algumas casas? Ele vai talvez, eventualmente voltar aquele dia, e aí a vibração não será positiva, porque foi um dia em que ele foi chamado a servir, e ele já tinha talvez compreensão do serviço, e disse não. Então aquilo vai reverberar negativamente. Percebe a diferença de uma coisa e outra? Então quando Kardec fala dessa maturidade, ele está dizendo de alguma coisa que não é da inteligência só, é de uma compreensão que o espírito tem da sua posição no mundo, da sua relação com os outros, da sua origem, da sua destinação. Porque quando nós falamos de fazer o certo e não o que é agradável, nós não estamos tratando de questões transitórias, nós estamos tratando de questões permanentes. Porque quando uma consciência que compreende já o erro erra, aquilo vai vibrar nela permanentemente, porque a consciência é elemento de eternidade. Vai vibrar quanto tempo for necessário até que aquele mesmo espírito recomponha aquela situação. É por isso que a gente vive na encarnação e foge dos deveres, foge disso, foge daquilo outro, e vive uma vida agradável. E nessa busca de vida agradável, você vai deixando um monte de coisa por fazer, e um monte de situações incompletas. Só que aí, quando termina a sua encarnação e você volta à compreensão da espiritualidade, da eternidade diante dos seus próprios olhos, você vai sentir a reverberação de todos os momentos da sua encarnação em que você poderia ter feito bem e não fez. Porque os espíritos vão dizer, não fazer o bem é o mal. A consciência sente pelo mal que a gente faz, mas ela sente também pelo bem que é deixado ser feito, quando o espírito já entendia que era necessário fazer. Então aqui é um jogo de forças que não compensa. Não compensa você ter um dia de alegria e semear 50 anos de dor na sua consciência. Percebe? É um jogo que não compensa. Só que para entender isso, toma-se um certo tempo de jornada espiritual. E qual que é o elemento central que vira isso nessa chave? Allan Kardec vai dizer, em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes, fortes,
para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Qual que é o elemento central que coloca o espírito em infância espiritual? A força da matéria sobre ele. O peso que ainda exerce sobre ele as influências da vida material. Quanto maior for esse peso, mais dificuldade terá ele de fazer o que é certo, em vez do que é agradável. Entendem a diferença? E peso da matéria, ele vai deixando, ele vai diminuindo gradualmente, não faz nada. Não dá para, de um dia para o outro, você fala, nossa, agora eu estou numa leveza, eu estou quase flutuando até Júpiter. Se eu não tivesse o corpo aqui, já tinha parado lá, porque eu estou num amor incondicional, uma vibração. Não é assim. Você chegará lá, mas isso toma um tempo, porque são as experiências somadas e vividas que vão dissolvendo esses laços. E tem uma faixa de experiência que é muito eficaz para dissolver a força que os laços da matéria têm sobre nós. A experiência da dor é a mais poderosa para fazer isso. É por isso que, pelo menos nessa terra, não vamos generalizar, não é? Não conhecemos os outros mundos. Pelo menos nessa terra, que é de provas e expiações. Pelo menos nessa humanidade, que não é das melhores, das que tem de provas e expiações, ela é um pouco complicada. A força da dor ainda exerce uma atração para os nossos espíritos. Porque parece que ela resolve assim, um problema que você não estava conseguindo resolver de outro jeito. Mas o amor, será que não teria uma força mais poderosa do que a da dor? Para fazer o espírito avançar? Tem. Muito mais poder do que a dor. Mas, quando estamos ainda muito no casulo da matéria, uma leve frustração da matéria já nos desliga um pouco daquelas ilusões. Não é? É claro que se o espírito for muito firme na coisa, não vai ser leve frustração que ele vai encontrar, vão ser mais dolorosas, mais agudas. Mas não é obrigatório que seja assim. Entendam isso. Há na Terra essa noção de que a dor vai redimir os espíritos. Isso foi colocado sobre Jesus. A própria história, a narrativa da cristandade é essa. Vão dizer que Jesus veio para sofrer. E foi o seu sofrimento que redimiu a humanidade. Não é isso. Mas isso não é um elemento que está na lei divina. Jesus sofreu algumas horas de sua vida. Foi o final, quando ele foi aprisionado e deixou o corpo na cruz. E o resto da vida está sofrendo? Não. Não foi a dor que moveu Jesus. Jesus não era raquítico, fraco, débil, ficava, não. Esse é o corpo que ele deixou na cruz para desencarnar. Mas até horas antes, em pleno vigor de serviço, de bondade, de amor. O que ele movimentou não foi a dor, foram as forças do amor. Então, quando nós falamos do seu chamado do Evangelho, ele não nos chama para sofrer, ele nos chama para nos libertar do sofrimento. Só que a questão que se faz é: será que já ouvimos esse chamado? Muitas vezes não conseguimos ouvir o chamado de Jesus até que a dor nos destrua as ilusões. Falo de mim, não é? Para que vocês pensem de vocês. Às vezes a gente até dá uma dentro, mas no mais das vezes, até que o castelo de cartas de ilusões seja varrido pela dor, você fica ali como que uma criança e Jesus olhando, esperando. Não é? É um pouco assim. Mas vamos ver uma fala que está em Paulo de Tarso, porque a nossa situação parece difícil, mas todos passaram por situação similar. Vocês vão lembrar da fala, ele disse assim: não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse eu faço. O que eu quero de bem, não consigo fazer. Mas o mal que eu já não quero, eu ainda estou fazendo. E ele complementa. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Veja que interessante. Ele entendeu assim, bom, eu quero fazer o bem, mas não estou conseguindo, estou fazendo o mal. Então tem alguma coisa em mim que está me inclinando a repetir o mal, que ele chamou aqui de pecado. Tirando a conotação teológica da palavra, é o erro moral, acumulado pela experiência. Isto é, as experiências que Paulo teve naquela encarnação e nas outras, pesam sobre ele. E quando acontece algo na sua vida, aquele peso o inclina mais a repetir algo que ele já vinha fazendo, do que colocar algo diferente ali. Isso acontece com todos nós. É aquela fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O sentido da encarnação, do peso do encarnado, do que ele faz aqui, por sua fragilidade, por seu medo, não é? Por várias questões que a gente traz, a gente repete. Isso acontece conosco também. Quantos de nós já não entendemos e aceitamos e até divulgamos orientações do Evangelho, mas às vezes quando a vida nos coloca num contexto em que aquela orientação é chamada, não sai o Evangelho de você, sai outra coisa, não é? E às vezes a gente até briga com Jesus, fala, o senhor tenha santa paciência mesmo, porque tem coisa que a gente faz. Agora isso aqui que o senhor está falando, não tem como fazer. Essa pessoa, o senhor não conheceu ela, o senhor conheceu Judas, aquele povo do Sinédrio, mas essa pessoa, quando o senhor conhecer, o senhor vai ver do que eu estou falando. A gente até briga com ele, não é? Como se a orientação do seu Evangelho estivesse fragilizada, fosse imperfeita. Mas em verdade é apenas nós tentando se justificar conosco mesmo. Justificar o quê? O fato de você não ter conseguido ainda ter mais fé em Deus do que na sua própria fragilidade. É natural, isso acontece, não é? E tem um elemento, meus amigos, que precisa acontecer em nossas vidas para que a virtude nasça. Porque quando nós saímos dessa faixa e começamos a entrar na faixa de maturidade espiritual, o que a gente faz? O que tem de diferente ali? Você começa a construir virtudes. Então, por exemplo, encontramos alguém paciente e indulgente, como era, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Pudesse vir quem fosse, não tirava a calma do homem, não tirava a sua indulgência, não levava a raiva, a irritação. Você fala, esse homem, de onde tem isso? É anjo? Estrutura moral que ele construiu. É virtude, não é aquisição de intelecto, não é diferente. Eu posso ter na minha cabeça todas as equações da teoria da relatividade de Einstein, e aí eu encontro com o fulano que me fecha no trânsito, e aí eu falo também todos os palavrões da língua portuguesa que eu sei também na minha cabeça, não é? Diferente. Mas eu posso não vibrar as equações, não entendo ainda, mas me fecha no trânsito, o meu coração não sente nada de raiva. Ele sempre vai esperar. Espera o rapaz deslocar e você segue. Bateu no carro. Que pena, bateu no carro. Vamos ver se a gente consegue. Não vibra raiva, é diferente. A situação é a mesma, mas a resposta emocional é diferente. O que vai dizer uma resposta ou outra? Progresso moral do Espírito. Então, quando Jesus colocou esse Evangelho e as suas orientações, ele não estava falando, dando opinião. Eu acho que é assim. Não. Ele estava nos mostrando o que está na lei divina. E o que está na lei divina sempre traz paz e harmonia para o coração. Então, quando ele orientou o perdão sem limites, é porque é o que está na lei. Não foi ele que fez, foi o Criador. Se você tiver alguma objeção, faça com Deus, não com Jesus. Ele simplesmente disse, olha, da minha experiência de Cristo, eu entendi que diante do mal só tem uma coisa, perdão infinito.
Porque se o perdão for finito, o mal vence. Porque chega uma hora que ele te derruba e você volta, vibra no mal, aí começa a cair todo mundo. Então ele diz, na minha experiência de Cristo, perdão infinito. Esse é o sentido da fala 70/7. Não é 490, porque 490 é finito. Ele usou um símbolo antigo dos judeus para dizer assim, quanto mal for, você vai na frente dele. O perdão tem que caminhar na frente. Então, sempre. Não é opinião, é lei divina. E aí quando você consegue viver uma lei no seu coração, porque as leis morais também são leis divinas, da mesma forma como as equações de Newton e de Einstein reproduzem tais leis, a lei moral é divina. Então quando você vibra nela, ela vai te trazer harmonia. E aí vai acontecer uma coisa, você não vai produzir raiva mais. Você vai estar bem, entende? Vão te lesar e você não vai ficar magoado. Você não vai se sentir ofendido, não vai ter orgulho ferido, porque você vibrou forças de harmonia. Progresso moral é uma coisa que acontece dentro. Só que para chegar até lá, tem um negocinho que precisa acontecer, que está na oração do Pai Nosso, quando Jesus colocou assim dizendo, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não colocou assim, nos livrai da tentação, e do mal, e do resto de ruim. Não nos deixei cair, e livrai-nos do mal. A tentação deve vir. O que não é para acontecer é você cair nela. Porque tentação não é algo ruim. O ruim é você cair nela. Porque o efeito é ruim. Então, meus amigos, eu só consigo vibrar no perdão se eu for ofendido. Se eu viver entre pessoas muito amorosas, todo mundo bom, ninguém se ofende, não acontece nada, todo mundo é uma maravilha, você também será, mas não pode dizer que você perdoa infinitamente. Para você saber se perdoa mesmo, aí você tem que encontrar aquele povo complicado, difícil, não é? Qualquer coisa te ofende. Por quê? Porque é na tentação da vingança, da devolutiva, não é? Da briga, que você encontra a força do perdão. Não é convivendo com um anjo. É por isso, meus amigos, que a gente encarna. Porque quando falaram para nós que tem as colônias espirituais e nos mostraram como são as colônias, muita gente falou assim, olha, tem alguma coisa errada com essa doutrina espírita. O que nós estamos fazendo nessa terra? Porque as colônias, o bosque das águas em nosso lar, o sol, aquela coisa maravilhosa, e não tem nenhuma dificuldade. E o que a gente está fazendo aqui, não é? Nessa terra, que esse povo complicado, esquisito. Em nosso lar, você pode ouvir dissertações maravilhosas sobre o perdão. Você pode ouvir espíritos sublimados que vêm das esferas superiores vibrar o perdão que eles já perdoaram. E você fala, que coisa maravilhosa, olha, eu vou perdoar, eu estou perdoando, eu sou um perdão. Outra coisa diferente é você perdoar. Que em nosso lar dificilmente alguém vai te ofender. Que é vibrações salutares. Agora, na terra de provas e expiações, onde se mistura todo tipo de espírito, aí sim colocam-se situações em que você pode aprender a perdoar. Então, meus amigos, é necessário viver a tentação para vencer a tentação. Se, por exemplo, em minha história espiritual, eu errei muito na administração da riqueza, como que eu vou acertar se eu só tiver encarnações pobres? Não vou saber. Vou aprender outras coisas sendo pobre, mas a administrar bem o dinheiro eu só vou aprender quando Deus me devolver o dinheiro. É por isso que a lei divina nos recoloca na cena do crime, né? Você errou ali, e aí, depois de um tempo, ele te recoloca ali para quê? Para ver se dessa vez você acerta. Então, meus amigos, nós atraímos na nossa encarnação situações que vibram na nossa imperfeição. Para nos derrubar? Não.
para que você viva a experiência e consiga colocar ali um elemento moral diferente do que você colocou no passado. Mas não é só uma vez, aí vem a próxima. E depois a próxima. Então Emmanuel vai dizer assim, lembrando uma fala de Tiago Menor, que está na sua carta, quando disse assim: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência, que é desejo, não é? É o desejo que está em nós. Então nós só somos tentados quando atraídos pelo nosso desejo. Por quê? Porque alguém que perdoa não atrai quem ofende. Percebe? Agora, alguém que é briguento, que ofende, que briga, que vinga, aquela coisa, aí ele atrai pessoas que vão produzir aquela experiência. Que é o elemento vibratório do desejo. A questão dos vícios, por exemplo. Quando eu tenho um problema com vício construído na minha história espiritual, eu vou atrair, aquelas situações me atrairão. Eu vou me inclinar para elas, porque está em mim. Não está em vocês, está em mim. Se estiver em vocês, a gente vai junto, né? Agora pode ser que não esteja. Então coloque diante de mim um elemento que instiga o meu vício, mas não de vocês. Aí eu vou ficar todo perturbado e vocês não ficarão. Entendem? Então a tentação, ela nasce do nosso coração. E vai dizer, irmão, examinemos, sobretudo, os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. A tentação exterioriza o desejo. A tentação exterioriza o desejo. Francisco Cândido Xavier, na sua jovialidade, né, no seu humor com que ele lidava com essas coisas, ele disse assim, que a tentação é como se fosse um cachorro bem grande, violento, daqueles que largam forte, correndo atrás de você, e você correndo dele, mas com uma vontade imensa dele te pegar. Porque você está correndo, é ruim, mas você fala, me pega esse cachorro. Quando ele me pegar, né, você torce para tropeçar e ficar ali no caminho. Porque você é atraído. Você olha e fala, nossa, isso nunca deu certo. Mas é tão bom, não é assim? Não é? É claro que no início você fala assim, só que é bom. Certo ou não, você nem pensou. Mas depois você começa a falar assim, mas já gerou uns problemas. Depois você fala, não, mas gera muito problema. Aí de repente você esquece, porque aquilo é tanto problema que pode até ser bom, mas não faz bem. Superou a tentação. Mas até lá passou você. E é nesse movimento, meus amigos, que a gente evolui. E é esse movimento que faz despertar a maturidade espiritual. É por isso que a gente precisa de terra assim como a gente tem, de experiências como a gente tem. Porque se a gente vivesse só em plano de facilidades, nós não iríamos mobilizar as forças interiores do Espírito para ver se sai algo melhor. E algo melhor sairá, que está em Deus, né? Então vai dizer Emmanuel sobre a tentação, que constitui, ou melhor, o desejo, né? O segundo, o desejo constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. É o mal que Paulo insiste em não fazer e faz. É aquela coisa que vem atrás de nós, milênios nos acompanhando. Faz parte do nosso pretérito. De 1000 experiências que você teve com aquele problema, quantas você errou? 920. Então, para cair para o lado 80 é muito mais trabalhoso. Porque é um peso, não é? Mas esse peso é o que nos ajuda a avançar. Então imagine, por exemplo, Paulo de Tarso, quando fez lá, né, a sua virada no caminho de Damasco, entendeu o Evangelho, pelo menos entendeu que Jesus era assim o Salvador, começou a se abrir para o Evangelho, mas ele continuava impetuoso, ele continuava irritadiço, ele continuava acelerado, né, ele era ansioso, saía fazendo as coisas. Por quê? Porque a luz do Cristo não vai nos mudar assim em 20 minutos. Ela nos abre um outro caminho a percorrer. Mas ela não nos muda de imediato.
Claro que ela faz tantas mudanças interiores que até parece, mas os elementos da sua personalidade continuarão ali, só que eles estarão sob nova luz. E aí Paulo começou a perceber que não fazia bem ser ansioso, que não fazia bem ser irritadiço, que não fazia bem se tentar se vingar, resolver as coisas na violência. Mas isso tomou 30 anos de experiência com Jesus, de esforço diário. Quando ele começa a sua jornada, o que ele queria na sua ansiedade? Falar disso para todo mundo, porque esse povo está todo mundo enganado, e ele estava enganado até ontem. Então ele sabe, todo mundo está enganado e sai falando, mas não entendiam ele, brigavam com ele, falavam: você está louco, o que você está falando? Por quê? Porque ele ainda não havia dado tempo para viver aquilo. E aí ele percebeu que não seria assim o Evangelho. Aí ele se recolheu, se sentiu ofendido. O que está acontecendo? Ele tomou quase 10 anos de preparação para depois reiniciar as tarefas. 10 anos que ele ficou fazendo o quê? Tapete, tecendo, porque ele era tecelão. Ele se recolhe no deserto, fica alguns anos sem quase ver ninguém, só com Áquila e Prisca, os companheiros cristãos, fazendo lá lãs, tecendo isso, tecendo aquilo outro. Os viajantes passavam, levavam aquilo, ele fazia mais. E pensando, via aquele deserto, refletia, como que adubando, preparando o coração para depois começar a tarefa. E aí quando ele procura a sua origem em Tarso, o pai dele não recebe, porque ele desceu muito, ele estava numa posição social extremamente privilegiada e caiu, ficou considerado um louco. O pai dele não entendeu, colocou ele para fora. E ele não sabia também o que fazer. Ficou 6 anos em Tarso, fazendo tapetes, que era o ofício que ele aprendeu quando jovem, embora não precisasse fazer tapetes para viver, até ali. Então, anos de preparação, adubando o coração, para quando viesse as experiências de prova, ele tivesse como vencer. Porque se você sai do erro e joga você direto na prova, vai errar de novo. Não funciona assim. Você precisa de tempo para ir reconstruindo as suas forças. E aí quando chegar aquele movimento de novo, não é? Quando ele saiu nas primeiras viagens, eventualmente ele chegava numa cidade, fazia as prédicas, e aí o pessoal se sentia ofendido com alguma coisa, não entendia alguma coisa, e jogava tomate, jogava pedra, prendia ele. Então era nesses momentos que ele colocava no seu coração, falava: não, mas se o que eu fazia com essas situações? Eu ia brigar, não ia brigar mesmo, e ele era forte, né? Mas ali ele não brigava mais. Então ele acalou a voz do orgulho gradualmente. Experiência moral se dá no coração. Toma um certo tempo, mas é bem menos tempo do que a gente gastou para estragar o nosso coração com vícios e erros, que é mais intenso. O progresso moral se dá com mais intensidade, não é? Então vai seguir Emmanuel. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, não é do outro. Porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, ainda que venha uma situação que te provoque queda, ela é fora, mas ela só vai te derrubar se você se afinizar com ela. Olhem para a vida de vocês e observem que tipo de experiência volta com frequência. Que tipo de limite moral vocês estão sendo colocados diariamente. Porque é ali que está a pauta evolutiva que Jesus está aguardando vocês completarem. Emmanuel vai dizer assim: verificamos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Nós descobrimos a extensão da nossa inferioridade, do nosso tamanho espiritual, cogitando das situações e coisas que nos atraem. O que te atrai? O que te mobiliza o pensamento? Você fica pensando em brigar, em ter as coisas, em gozar ao excesso. Você fica pensando naquilo. O que te produz no pensamento?
é o que você é. Mesmo que as pessoas não saibam de nada daquilo por enquanto. É o que você é. E é ali que está a pauta da sua evolução. É por isso, meus amigos, que não é possível avançar para a maturidade espiritual sem nos abrirmos para o autoconhecimento. Se você não parar de escutar a voz que fala dos outros e começar a que fala no seu coração a ouvir essa voz, é difícil avançar. Porque os outros, eles vão ver só máscaras que você tem, a partir da máscara deles. Então é uma visão muito ruim. Agora, o que vibra no seu coração é a expressão da sua própria verdade, da sua própria relação com Deus. Então nós precisamos ouvir aquilo. Sabe por quê? Porque os Espíritos ouvem. Os benfeitores que nos dirigem, eles ouvem claramente as vibrações que cada um produz. Não tem como esconder nada para eles. Aqui você esconde, né? Você dá aquele truque bem dado. Mas no mundo espiritual não é possível. Porque o Espírito traz nele o que ele é. Por enquanto que ele é. Né? Então a grande questão que temos que entender é como acionar em nosso coração esse salto em direção a Deus em cada momento que a gente passa. E tenho percebido uma coisa, e talvez em razão do momento planetário que a gente vive, é que a colheita, isto é, o efeito da nossa semeadura, tem voltado muito rápido, muito mais rápido do que voltava antes. Observem na vida de vocês, sobretudo nesse ano, que tipo de situações voltou. E tente encontrar de onde elas vieram. Por que isso está acontecendo? Porque a faixa de provas e expiações da Terra está simplesmente acabando. O tempo está acabando. Jesus está aguardando alguns movimentos da humanidade terrestre para completar a transição planetária. E quando ele fizer, ocorre um salto vibratório no campo energético do planeta e determinadas situações não vão acontecer mais. Então, se você precisar dessas, que não vão acontecer mais, você não vai conseguir evoluir na Terra, entende? É como se você vibrasse uma coisa que não existe mais na Terra. Mas você ainda vibra. Se você estiver nesse ponto, infelizmente, você terá que ir para outros lugares do cosmos, do universo. Então Jesus está segurando para ver quanto mais de nós consegue avançar para ele completar a transição. Não é algo simples. Vamos esperar, vamos sentar para ver a transição, vai transitar. Não é isso, gente. Completou. Se o seu espírito não tiver alcançado o mínimo, você terá que sair. Porque não haverá espaço para você. Ou esse espaço vai ser tão pequeno que a concorrência vai ser muito grande nas primeiras encarnações, na faixa de regeneração, em que o mundo será reconstruído. Talvez não haja lugar para você. Então é por isso que está tudo rápido, assim, você joga a semente, de repente já nasceu a erva daninha, você fala, o que aconteceu? Que Jesus está acelerando. Não só a erva daninha, mas as flores também. O bem que nós semeamos também está voltando mais rápido. E digo a vocês uma coisa: situações acontecerão na transição planetária, que está relatada em várias profecias, em vários elementos simbólicos, que nós não temos como dizer do que será, mas são simbólicos, em que só vai ter uma força capaz de nos defender nesses dias, que é a nossa vibração de amor. Na cultura entre os católicos, há um evento, para finalizar, né, que aconteceu no século XX, chamado Segredos de Fátima, visões, não deve ter ouvido falar, que 3 crianças tiveram. E aí uma dessas crianças depois relatou isso por escrito. Parte desse material não foi divulgado ainda. E falava de situações do futuro de forma simbólica, muito simbólica, nada direto, simbólica. E diante de situações que aconteceriam, ou melhor, que poderiam acontecer, porque o mal que não é mais necessário não acontece,
Hoje ele pode ser, mas às vezes amanhã a gente avançou tanto que já não precisa mais. Então Jesus dispensa. Poderia acontecer. E aí Maria vai dizer assim, porque a visão, segundo a tradição, veio de Maria de Nazaré, né? Nas casas onde houvesse a oração sincera, a faixa do mal saltaria. Não veria. É como se o mal não visse aqueles lares, em que vibrasse a oração sincera. E oração sincera só nasce de um coração que aprendeu a sair de si mesmo para ir para o outro. Não. Então não é saldo em conta bancária, não é dinheiro, não é influência, não é nada disso que vai nos defender quando vierem algumas situações. Na pandemia, por exemplo, quem tinha algumas dessas facilidades passou melhor, não é? Mas há determinadas coisas que virão acontecer que vai bater a régua e deixar todo mundo no mesmo ponto. Nenhuma vantagem material vai fazer diferença, só as do coração. E é por isso que Maria colocou: o lar onde houver prece sincera, o mal não verá, será invisível. Vamos lembrar disso, porque uma encarnação nesses dias do planeta é de um valor extraordinário. O que nós conseguimos fazer nessa encarnação, meus amigos, equivale ao que muitos espíritos fizeram na encarnação do século I, quando se encontraram com Jesus. Tamanha profundidade de salto, de experiência que lhe foi permitido cada um ter. E todos nós tivemos a coragem de falar assim: embora tudo o que vai acontecer, eu quero encarnar. E vamos encarnar. E encarnamos. Então vamos lembrar e perguntar: em que ponto da jornada eu estou? Será que já sou capaz de deixar de fazer o que é agradável para fazer o que é certo? Pensem nisso. É isso que nos defenderá no futuro. Que Jesus abençoe vocês e lhes conceda muita paz.